Pessoal, então hoje eu quero comentar com vocês sobre o Juro 11 e o CDI 11, tá? Dois fundos de infraestrutura que pagam muitos dividendos, né? Pagaram e têm pagado aí, têm pago, né? Uma boa quantidade de dividendos, tá? Bem vultosos até, tá? Por grau de risco dele, o Juro 11 mesmo vinha pagando muito dividendo, aí, né? Teve uma hora que teve que acalmar, né? Porque estava demais, assim, muito acima do carrego da carteira, como dizem, tá? Aí voltou ao normal, o preço foi cedendo aos poucos e o CDI 11 forte demais até agora, tá? Ainda tá, os dois estão fortes aí, comparado com a situação do mercado. São dois fundos muito bons e uma ótima aceitação aí do público, tá? Realmente a gente vê que são, eu acho que os cotistas, eu diria assim, que são cotistas mais fortes ali na mão, né? Tá? A gente vem, eu tenho reparado isso em alguns fundos, tá? Alguns fundos imobiliários e alguns FIINFRAs e não todos, tá? São só alguns que têm esse privilégio, tá? De ter aí vai cotistas, mãos de diamante, como dizem, tá? O cara não vende, o mercado derretendo e aquele não cai, tá? O juro 11 cedeu, já como eu falei isso no vídeo passado, né? Mas comparado com o mercado ele caiu pouco. E o CDI 11 então era terrível, tá? Não caía de jeito nenhum, fortíssimo, o mercado despencando, né? Tá? É claro, assim, mérito, né, do fundo muito bom, vários motivos, né? A gestora Sparta anda muito bem, tá? Muito bem cotada aí, tem feito um bom trabalho, tá? Uma ótima gestão, muito preocupada com o cotista, tá? Uma gestora honesta. E hoje em dia a gente vê, infelizmente, tá cada vez mais raro assim esse tipo de gestora, tá? Gestora desse nível tem, infelizmente, são poucas. E aí as que tem, os fundos dela seguram mais, bem mais o preço, tá? Então isso você tem que levar em consideração, tá? Porque é assim, você vê no mercado fundos de infraestrutura e fundos imobiliários, né? Realmente muito mais atrativos em termos do PVP, tá? PVP 0,90, tem uns bons até, bonzinhos, né? Razoáveis, eu diria bons, tá? Bons só que com PVP 90, 0,90, então muito atrativos, tá? Mas você tem, quando você olha esses dois ativos aqui, o Juro 11 e o CDI 11, você vê assim que ele é muito mais difícil de chegar no 0,90, tá? Se você quer ter ele, você tem que ter um outro nível de exigência em termos do PVP, tá? Que é o preço sobre o valor patrimonial, né? Que eu falo tanto aqui. O valor 1 seria, em teoria, o valor justo, né? Tá? Então o juro 11 estaria no ponto justo, exato. Aliás, o juro 11 já está um pouco abaixo, né? Porque o valor patrimonial. Eu vou mostrar o relatório muito rapidamente, né? Alguns pontos principais hoje, tá? Vou mostrar um detalhe muito importante que eu vejo o pessoal se confundindo nos comentários aqui sobre os dois, tá? Em geral é no juro 11 que eu comento, mas no vídeo passado mesmo teve gente comentando e fazendo afirmações equivocadas, tá? Eu já falei. E aí eles colocaram aqui, o pessoal da Sparta colocou no relatório algo muito importante, tá? Que o pessoal confunde muito e eu já vou falar para vocês, tá? Então assim, o CDI 11, que estava assim, tá ainda muito bem cotado, né, comparado com o mercado aí, os dois estão bem, tá? Porque tá difícil um fundo segurar no PVP, tá? Muito difícil, a gente vê fundo aí, alguns da Quineia, né, alguns top assim de linha. Eu fiz um vídeo aqui do IFRA 11, do IFRI 11, já que a gente está falando de fundo de infraestrutura, tá? Que são esses dois aqui, são fundos de infraestrutura. Então a gente vê outros assim muito bons, excelentes, assim, high grade, e lá 0,98, 0,96, tá? E os mais duvidosos, vai, não vou nem citar nomes aqui, uns mais duvidosos aí, FIINFRAs, que a gestora não tem feito um trabalho tão bom, ou tem dado umas tropeçadas, vai. Esses fundos já caindo bem mais, né? Tá indo lá para 0,90 até abaixo. Aí cada um que vê se vale a pena ou não, tá? Então, assim, liquidez maravilhosa, né? Um fundo que era pequeno, há pouco tempo atrás era pequeno, já é grandão, tá? E os dois fundos da Sparta tendem a, se continuar nesse ritmo, a ficar o top 1 e top 2, tá? Em tamanho, por conta do prestígio que está tendo a Sparta, né? Junto ali, a Quineia tem também, né? Mas a Quineia, não sei se ela vai ter tanta fome assim de crescimento, tá?
Não sei, porque o Cadif ali, o Cadif acaba não entregando um dividend yield tão atrativo também, né? Tá? E os da Sparta, além de serem high grade, tá? Os dois high grade entregando um dividend yield assim, pô, excepcional, né? Você receber 14% num ano líquido, tá? De imposto de renda, isso aqui é líquido, ó. E fora que você tem chances de valorização na cota, também isento de imposto de renda. Isso vale para todos, tá? FINFRA, inclusive aqueles que estão a 0,90 aqui. Se um dia eles voltarem para o preço, né? A gente pegar aqui, ó, um dia vai lá, continua a cair, papapá, vou só fazer aqui, tá? Isso aqui é só chute, aí volta e sobe de novo. Vamos supor, tá? Vai cair, você comprou aqui, ó, pá, aqui, né? Você veio, comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui, comprou aqui, vamos supor, tá? Você vai comprando, tá bom? Um dia que você chegar aqui, ó, nesse ponto aqui no alto, se um dia ele voltar a 110, né? 110, sei lá, 115, né? Que ele já chegou, tá? Nesse patamar aqui, né? Essa linha aqui, ó. Se ele voltar para cá e você vender, você não paga imposto de renda, tá? Então, é muito interessante, tá? Muito interessante os fundos de infraestrutura, essa isenção para pessoa física, tá bom? Tem que segurar ele mais que um mês, né? Não é assim fazer day trade, né? Pelo menos um mês, mas a isenção de imposto de renda tá sempre lá, né? Tá? Tanto nos dividendos quanto nos ganhos de capital. Então, beleza. Aí agora pagou essa bolada aqui, né? Tá não recorrente, tá bom? Isso aqui sempre que tem emissão, CDI, ele dá uma pancada aí para equalizar, para não ter, como eles chamam, como é que seria a frase? Assim, para não ter distribuição de riqueza, tá? De um lado nem para o outro, e sai todo mundo igual, então tem que distribuir um pouco mais aí para os cotistas, tá? Já eram cotistas, para ficar equalizada a coisa, tá bom? Então, beleza, vamos para o relatório lá deles, para a gente não se alongar muito, tá? São dois fundos aí quase iguais, tá? Tá aqui o relatório dos dois, praticamente igual, mas o nome aqui já é muito sugestivo, né? Tá? Aqui é CDI, focado no CDI, tá? Relatório rápido, olha só, tá? Eu tenho batido nessa tecla, porque eu vejo assim, cada vez mais, tá? Eu tenho visto e eu tenho reparado que isso é um fator que contribui, tá? E é um indicativo de boas gestoras. Não é assim cabal, não é só por isso, mas assim, tem gestora que não é possível, tá? Que demore tanto para fazer um relatório, para entregar o relatório. Não é, o mês está lá, só está fazendo isso, né? Assim, quer dizer, não só isso, mas está ali trabalhando o dia inteiro nisso, né? Não é possível que demora demais, assim, gestoras que demoram mais de 2 meses, tá? Para entregar o relatório. Então, assim, algo já está errado aí, tá bom? A gestora demorar tanto para entregar. E aí, em alguns casos, tudo bem, tem fundos aí mais complicados, mas mesmo assim, tá? Tanto é que quando sai o relatório, você vai olhar com o relatório do mês anterior, mudou quase nada. É embaçação mesmo, não sei explicar, tá? E essa lerdeza que algumas gestoras, tá, têm para entregar o relatório, isso nesses momentos, principalmente momento de baixa, atrapalha muito, porque o pessoal fica desesperado, o preço está caindo e não tem relatório e começa a falar que está tendo problemas, tá? Eu vejo isso em alguns fundos aí, eu tô vendo, tá? Comentário do pessoal que está falando que está tendo problema lá, eu falei, ó, não tá. E não tá, quando sai o relatório não tá, só que o relatório sai 2 meses de atraso, né? Aí é complicado, o pessoal fica criando caraminhola. Tá? Então não tem por que a gestora demorar tanto como outras demoram aí. A Sparta é uma das mais rápidas, né? Já vai fazendo o relatório, já vai atualizando ao longo do mês, por isso, tá? E é assim, bem dedicada, né? O pessoal lá muito, muito ativo, uma gestora ativa, dedicada, então isso já é um bom sinal, tá? É um negócio simples, eu sei, besteirinha entre aspas, tá? Mas já é um indicativo, tá bom? E aí é o seguinte, então o CDI 11, o preço dele cedeu, vocês viram, tá? Não tem como, né, pessoal? Tava segurando por conta dessa emissão, agora liberou pro pessoal aí, o preço caiu mesmo, né? Foi para 106, tá? Próximo da cota patrimonial, ficou um 0,1, tá? É um fundo muito bom, aumentou muitos cotistas, né? Aumentou muitos cotistas aí, os dois, o Juro 11 é o que mais tem cotistas entre os FII infras, e são dois assim com candidatos a serem os dois maiores. E aí, o porém que eu queria comentar com vocês é o seguinte, tá aqui, tá? É algo muito importante, mas que as pessoas esquecem. Eu fiz um vídeo só sobre isso,
tá, uma vez falando aqui, falando do juro 11, tá? Mas vale para os dois. Que assim, o juro 11 e o CDI 11, eles têm uma regra bem interessante que eu gosto muito, tá? Eu chamei uma vez de regra do 100 e tal, né? Brincando aí do 100 de Esparta, né? Comparado lá com os 300 de Esparta. Mas aqui no caso é o 100, né? Tá? É porque a cota patrimonial, tá, do fundo não pode cair abaixo de R$ 100. Só que isso é muito importante que as pessoas entendam que é a cota patrimonial, tá? Não é a cota de mercado. A cota de mercado pode ir lá para 90, né? Espero que não ocorra, né? Espero que não ocorra, mas se acontecer, provavelmente o restante está muito pior, né? Tá? É o que a gente tem visto, pelo menos aí. Mas assim, não tem problema a cota de mercado ir abaixo de 100. E aqui eles frisam, sabe por quê? Porque o juro 11, por exemplo, chegou a 101, tá? 101 quebrado aí. Então, se cair para baixo, o cara acha que ele vai parar de pagar dividendo, e não vai. Tá? A regra desses dois fundos aqui é: se a cota patrimonial cair abaixo de R$ 100, o fundo, se estiver acima, no caso que ele está falando, né? Mas se estiver abaixo de R$ 100, ele para de distribuir, tá? Então, essa é a regra. Caiu abaixo de R$ 100 a cota patrimonial, eles vão parar de distribuir. Isso significa que esse fundo aqui, o CDI 11, por exemplo, tem muita gordura, tá? Tá com muita gordura, muita lenha para queimar, né? Aqui, ó, vamos ver, aqui, ó, tá? A cota patrimonial tá 105, tá? Então tem R$ 5 para distribuir, sem problema, sem impacto, né, de dividendos aí. E o juro 11 que não, o juro 11 está mais apertado, mas não muito, né? Tá, já esteve pior. O juro 11 está sempre assim mais perto, tá? Cota patrimonial agora 102, então se cair abaixo de R$ 100, eles param de distribuir. Então eles estão frisando isso, mas é a cota patrimonial e não a de mercado. Se a de mercado cair aqui para R$ 90, 98, não vai ter problema nenhum. Melhor para quem comprar, porque você está comprando abaixo do VP, né? É um fundo desse nível aqui, né? Abaixo do VP é bom demais, né? Tá? Então fiquem sabendo isso, tá? Aqui já não está mais 112, né? Tá 112 aqui a cota de mercado, mas não, isso foi na virada do mês, né? Agora tá 106, tá? 106 e pouco lá. Então tá bom, então esse é um ponto aí central, tá? É um ponto chave aí. Então é importante que o investidor tenha claro que a referência não é a cota negociada na B3, que chamamos de cota de mercado, tá? Então eles sempre deixaram claro que se a cota patrimonial cair abaixo da cota inicial do fundo, que é R$ 100, tá? Não faríamos distribuições, tá? Logo adotamos o critério que tivermos valorização acumulada da cota, ou seja, se a cota patrimonial estiver acima de R$ 100, o fundo pode distribuir, tá bom? Então esse é um ponto aí, uma vez afetou o juro 11, tá? Porque não distribuiu, e é claro que afetaria de novo se isso acontecesse, porque eu penso, não sei o quanto, né? Não sei, porque mudou muito o cenário, né? Então, eles têm como objetivo manter, tá bom? Eles estão sendo bastante cuidadosos com isso daí, manter a cota patrimonial acima de R$ 100 para dar previsibilidade na distribuição de dividendos. Então, vem sendo viável por conta da isenção de imposto de renda, né, que tem aí nos fundos, tá? Esse texto aqui tem igual nos dois, tá? São fundos, é praticamente o mesmo fundo, pessoal. É a mesma gestora, as mesmas estratégias, tá? Só que um é CDI, tudo ligado ao CDI, e o outro é o IPCA, tá? Então tem isso. Agora os dois podem alavancar, tudo. Então é praticamente igual, né? Teoricamente o CDI, nesse momento, tem vantagem, né? A gente vê no mercado aí, o pessoal, todo mundo querendo mais CDI, porque a tendência é que nos próximos anos o CDI fique melhor, né? Tá? E a carteira, pô, dos dois, tá? É excepcional em termos de distribuição, né? Tá? Olha só, o máximo aqui do CDI 11, máximo 2,7%, tá? Então, muito distribuído. E o juro 11, então, nem se fala, ele tá indo para 130, quase 130 debêntures aqui, ó. Negócio aqui muito diversificado, tá? O fundo ficou gigantesco. Embora tenha umas posições um pouquinho maiores, mas é pouca coisa, né? Tá? Olha, mesmo assim, ó, os que mais tem 3%, tá? Dois fundos muito bons, muito diversificado, né? Nível de rating AAA, tudo. E também estão tendo muita aceitação do mercado, está sendo muito boa, muito positiva, tá? Para esses fundos aqui, tá bom? Então é isso. O vídeo era mais falar sobre esses pontos aí dos R$ 100, tá? Fiquem atentos. E não é a cota de mercado, é a cota patrimonial, né?
tá? E vamos ver quanto que ele vai ceder, né? Mas é o que eu falei, assim, quanto ele pode ceder, mas a gente vai vendo, em geral, a tendência é a gente ver os outros cedendo mais, por conta de que os cotistas estão mais felizes, vai, com esses dois aqui, tá? Vamos chamar assim, tá bom? Então é isso, deixem um like, um abraço, valeu, até a próxima.